Bom, pessoal, nessa primeira questão eu preciso preencher 7 listras. Eu só posso usar uma cor em cada listra e eu não posso repetir cores em listras adjacentes. Ou seja, a lista que está logo ao lado, eu não posso repetir a cor. Eu tenho 3 opções de cores para usar. Então, vou fazer pelo princípio fundamental da contagem. Eu vou preencher a primeira lista, que eu vou ter 3 opções de cores. A segunda, eu não posso repetir essa cor que eu já usei. Então, eu vou ter 2 opções. A terceira vai ser a mesma coisa. Eu não posso repetir a cor que eu acabei de usar. Então, serão 2 opções de cores, né? A quarta também serão 2, a quinta, a sexta e a sétima lista. Então, eu vou ter as 7 listras, cada uma de uma cor. Eu até posso repetir cores, mas eu não posso repetir a cor imediatamente anterior, né? Que é da listra adjacente. E aí, fazendo esse cálculo aqui, vai dar 2 elevado a 6 vezes 3. Às vezes a resposta pode estar assim, na forma de potência, ou então a gente resolve, né? O 2 elevado a 6 vai dar 64, 64 vezes 3 vai dar 192. Então, tem 192 maneiras de colorir essa bandeira com 7 listras. E, nesse exemplo, a gente usou o PFC, que é o princípio da contagem ou o princípio multiplicativo. Nessa segunda questão, também vou usar o mesmo princípio, né, fundamental da contagem, que a gente multiplica as opções, só que eu preciso escolher 2 peças de roupa que não sejam do mesmo tipo. Então, eu vou dividir meu problema assim. Eu posso escolher um vestido e uma calça, ou então eu posso escolher uma calça e uma blusa, ou então eu posso escolher um vestido e uma blusa. E cada uma dessas continhas aqui vai dar um princípio da contagem. Então, primeiro, quantas opções de vestido eu tenho? Eu tenho 8 opções de vestido, vezes 6 opções de calça. Então, essa é uma maneira de fazer a escolha com peças diferentes. Ou, né, soma. Quantas opções de calça? 6 vezes as opções das blusas, que são 14. Ou, soma de novo. Quantas opções de vestido? 8 vezes as opções de blusa, que são 14. Aí é só eu fazer cada um desses cálculos, que vai dar 48, mais 6 vezes 14, 84, e mais 8 vezes 14, 112. Aí eu somo todas essas opções e vou chegar aqui no meu total, que é 244. Então, tem 244 maneiras de eu escolher essas 2 peças de roupa de tipos diferentes. Esse é um problema de calcular a quantidade de anagramas, né? Os anagramas são sequências de letras que eu posso fazer usando as mesmas letras dessa palavra, e é um problema que eu posso usar o princípio da contagem ou a permutação. A permutação, nesse caso, vai ter letras repetidas. Então, eu tenho o total de letras da minha palavra, são 11 letras, aí esse total a gente coloca aqui no numerador, 11 fatorial, e as letras repetidas eu vou colocando aqui embaixo, ó. O que são esses números aqui embaixo? A letra C, ela apareceu 2 vezes, 2 fatorial. A letra A apareceu 3 vezes, 3 fatorial. E a letra L apareceu 2 vezes, 2 fatorial. E a gente resolve esses fatoriais aqui, vai dar a quantidade de anagramas da palavra calculadora. O fatorial, nós temos que multiplicar o número até chegar no 1. 1 mesmo não adianta muito, porque multiplicar por 1 não vai fazer diferença. Até o 2, né? Então, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aí, o 3 fatorial, eu vou deixar aqui, ó, em vez de escrever o 3 e o 2, para eu cortar com esse 3 fatorial aqui no denominador. Esse 2 fatorial é 2 vezes 1, então é 2 mesmo. Esse 3 fatorial, eu vou cancelar com esse, e esse 2 fatorial ficou 2. Aí eu posso simplificar. Esse 2 vezes 2 dá 4. Aí eu posso cortar com esse 4 aqui também, ó. Então, a gente pode cancelar número fatorial com ele fatorial, igualzinho, certo? E os números sem fatorial com o que tiver sem fatorial. Aí a gente pode cortar normalmente, porque é um problema de multiplicação. E aí a gente vai multiplicar todos esses números, vai dar a quantidade de anagramas. Esse aqui vai dar um número bem grandinho. 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Vai dar, nesse caso aqui,
1.663.200 anagramas, certo? Essa é a primeira pergunta do nosso problema. A segunda pergunta, essa aqui é a letra A, né? A segunda pergunta, eu quero os anagramas que começam e que terminam com a letra C. Então, a letra C, essa letra C vai ficar fixa no começo e a outra letra C vai ficar fixa no final. Então, eu vou fazer um anagrama, na verdade, com as letras restantes, né? Então, na hora de fazer a letra B aqui, ó, eu vou fixar a letra C aqui na primeira posição. Vou ter 9 letras aqui, as outras letras, e vou ter a última letra C. Essas letras que estão fixas, eu não vou permutá-las, não. Aqui é uma opção, aqui é uma opção. Eu vou permutar as demais letras, né? Essas aqui não vão participar. Então, na verdade, eu vou fazer um anagrama com as outras letras. Então, serão 9 letras, 9 fatorial. Agora, eu não vou ter a repetição da letra C mais. Vai repetir a letra A, que são 3, e a letra L, que são 2. Tá vendo? Ó, então, esse aqui vai dar a quantidade de anagramas dessa palavra. Aí, nós vamos simplificar igual a gente fez antes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Parei aqui no 3. Vou cancelar com esse. E esse 2 você pode simplificar com 4, com 6, com qualquer número que der para dividir, né? Eu vou cortar com 4, então vai ficar um 2 aqui ainda. Certo? Então, nós vamos multiplicar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2. E eu vou chegar no meu total, que vai ser 30.240, né? Que é um número bem menor que o anterior, porque eu tô com algumas letras fixas, então a quantidade de anagramas diminui bastante. Bom, essa questão também nós vamos fazer pelo princípio fundamental da contagem. Eu preciso de números com 3 algarismos que tenham pelo menos 2 algarismos distintos. O que vai ser mais fácil de a gente calcular? O total de números com 3 algarismos, certo? Então, eu vou contar aqui, ó, 3 algarismos. E depois eu vou subtrair os números que só têm algarismos distintos, certo? Então, eu vou contar o total sem restrição e vou subtrair os casos que eu não quero. Então, se eu retirar aqueles números que só têm algarismos distintos, vão sobrar os números que possuem algum algarismo repetido, certo? Então, beleza. O total de números aqui, ó, a primeira opção, né, a primeira categoria, eu vou ter os algarismos de 1 a 9. Eu não posso começar com 0, porque se eu começar com o algarismo 0, esse primeiro algarismo vai ser desconsiderado no número. Então, eu vou ter 9 opções. Os demais algarismos já pode ser qualquer um, de 0 a 9, então vão ser 10 opções. Então, meu total de números de 3 algarismos é 900. Os que eu vou subtrair é os que têm algarismos apenas distintos, né? Não posso repetir. Então, a primeira opção vai ser 9, porque não pode ser o 0. A segunda opção, eu teria as 10 opções, só que eu não posso repetir o que eu já usei na primeira. Então, vai ficar 9 de novo. A terceira aqui, eu teria 10 opções, porém, eu não posso repetir os 2 que eu já usei. Então, serão 8. E aí, a quantidade aqui, eu vou subtrair de 900. Aqui vai dar 9 vezes 9 vezes 8, 648. Aí eu vou fazer 900 menos 648, que vai dar 252. Certinho? Essa questão 5 é uma questão também que envolve permutação, porém é uma questão que eu preciso ordenar os anagramas. Esse tipo de questão também aparece com números, né? A gente colocar os números em ordem crescente. Nesse caso, são os anagramas em ordem alfabética. É o mesmo raciocínio. Eu tenho os anagramas da palavra amigo e eu quero saber qual que vai ser a primeira palavra se eu escrever todos esses anagramas em ordem alfabética. A primeira palavra, né, eu vou colocar as letras na ordem alfabética mesmo. Vai ser o A primeiro, depois o G, depois o I, depois o M, depois o O. A segunda palavra vai ser, depois dessa, né, eu vou alterar só as últimas aqui, né, as primeiras vão manter. Então, vai ser o A, o G, o I, o O e o M, certo?
Agora, na letra C, já vai me perguntar uma coisa um pouco mais complicada, que é a 25ª. A 25ª palavra não é viável ficar fazendo uma por uma. Então, nós vamos fazer por partes, por etapas. Essa letra aqui, essa palavra, né? Todos os primeiros anagramas vão começar com a letra A. Já que eu estou colocando em ordem alfabética, vai ser uma lista onde tem vários anagramas com a letra A. Aí eu vou contar quantos que começam com a letra A. Vou fixar a letra A na primeira posição e vão sobrar 4 letras para eu permutar. Quando eu permuto essas 4 letras, vai dar 4 fatorial. Esse A não permuta não, ele está fixo, né? Que dá 24. Ou seja, são 24 anagramas que começam com a letra A e, portanto, são os primeiros da lista. O que eu estou procurando é o 25º. Então, é o primeiro anagrama do próximo grupo. O próximo grupo é os que começam com a letra G, né? Já tem ordem alfabética. Então, é o primeiro anagrama que começa com a letra G. Então, você vai colocar as demais letras na ordem alfabética. A, I, M, O. Então, essa é a resposta. Ó. Esse aqui é o 25º da lista. Bom, nessa questão eu tenho 30 carteiras disponíveis e 4 alunos vão escolher os lugares para sentar. Nós podemos fazer essa questão usando o princípio fundamental da contagem, certo? Ou nós podemos usar também o arranjo, a fórmula de arranjo. Nós vamos fazer das duas maneiras, vamos ver que são maneiras equivalentes, né? Vai depender qual que você prefere usar. Usando o princípio fundamental da contagem, como eu tenho mais carteiras do que alunos, as minhas categorias serão os alunos. 1, 2, 3, 4 alunos. Aí o primeiro aluno chega na sala, ele vê 30 lugares para sentar. Aí ele sentou, escolheu um lugar. O outro aluno vai ver 29, o outro 28 e o outro 27. Então, usando o princípio fundamental da contagem, eu vou precisar multiplicar esses números e já vai me dar a minha resposta. Só que é um número grande, né? Então, às vezes, a resposta não vai estar por extenso. Aqui deu 657.720, certo? Agora, se você quiser fazer por arranjo, por que eu posso usar um arranjo nesse caso? Porque eu tenho 30 carteiras, eu vou escolher 4, e essas 4 carteiras, como vai cada uma para um aluno, essas 4 formam um grupo ordenado, né? Se eu trocar 2 pessoas de lugar, vai dar outra configuração na sala. Então, além de escolher as 4 cadeiras, eu preciso definir quem vai sentar em cada uma, certo? Então, essas 4 cadeiras, a ordem da escolha delas importa, entendeu? Aí, no caso do arranjo, eu vou fazer um arranjo de 30 elementos 4 a 4. Então, vai ser 30 fatorial dividido por 30 menos 4 fatorial. Usando o arranjo, vai dar 30 fatorial sobre 26 fatorial. Desenvolvendo esses fatoriais, né, a gente vai chegar nessa mesma conta aqui, nessa mesma resposta. Como é um número grande, dependendo da questão, pode ser que o gabarito esteja assim, ó, a resposta esteja na forma de fatorial. Então, a vantagem de usar o arranjo seria você obter esse formato aqui de uma maneira mais direta, né, e já poder marcar. E o caso do PFC, ele é melhor quando você tem um número desenvolvido, né, você já chega na multiplicação aqui mais direto. Então, você pode escolher qual das duas ferramentas você prefere usar nesse tipo de questão. Pessoal, esse é um problema que eu preciso escolher 10 questões. Eu tenho 10 questões e eu preciso escolher 8. Só que uma questão é obrigatória. Então, na verdade, eu não vou poder escolher 8 questões, eu vou poder escolher 7. Em vez de 10 opções, eu vou ter 9, né? Porque uma questão já está escolhida, já está pronta. Então, eu vou ter que pegar 9 questões e escolher 7. Só que a ordem dessa escolha não é importante, né? Independente de quais questões eu vou escolher primeiro, no fim das contas eu vou ter escolhido aquele grupo, né, que vai ser a minha prova. Então, quando o problema, a ordem da escolha não é importante, nós vamos usar a fórmula de combinação. Nesse caso, vai ser uma combinação de 9 questões para escolher 7. Que eu também posso usar essa notação aqui, ó, 9 escolhe 7, certo? E a fórmula de combinação vai ser
9 fatorial, 7 fatorial, 9 menos 7, 2 fatorial. Então, isso aqui vai me dar a quantidade de conjuntos, né, quantidade de grupos de questões que eu posso fazer. Quantos grupos diferentes eu vou poder escolher. Então, vai ser 9 vezes 8 vezes 7. Aí, esse 7 fatorial eu vou parar para cortar com esse. Então, geralmente, na combinação, os fatoriais que estão aqui embaixo, um vai ser cancelado, né, com o de cima, porque o número de cima ele é sempre maior, e o outro a gente deixa ele resolvido, né, só que no caso 2 fatorial vai dar 2 mesmo. A gente corta esse 7 com esse 7, 8 dividido por 2, 4 vezes 9, 36. Então, são 36 maneiras de escolher um grupo de 7 questões dessas 9 disponíveis. Bom, nesse problema eu vou usar a permutação, porque eu quero fazer uma fila com essas 5 pessoas, só que eu tenho uma restrição. Os 2 filhos têm que ficar lado a lado. Então, eu coloquei aqui a Maria, que é uma pessoa, o sobrinho A, o sobrinho B e os 2 filhos XY, que eu vou agrupar como se fosse um elemento só na minha permutação. Então, vou permutar 1, 2, 3, 4 elementos, olha, que dá 4 fatorial. Só que esses 2 filhos, né, eles vão permutar juntos, mas eles podem trocar de lugar entre eles. Eu posso deixar XY ou YX. Então, multiplico por 2 fatorial, que é a permutação desses 2 elementos. E resolvo cada fatorial. Aqui vai dar 24 vezes 2, 48 maneiras de organizar essas 5 pessoas numa fila. Bom, esse problema aqui, eu tenho um problema de escolher, né, pessoas para um grupo menor. Tenho 3 professores para escolher 2 e 6 alunos para escolher 4. Como a ordem dessa escolha não é importante, nós vamos usar a combinação. Então, aqui eu vou fazer uma combinação de 3, 2 a 2, escolhi os professores, olha, vezes, né, e vou escolher os alunos também. 6 escolhe 4. Ah, por que é vezes, não é soma? Se eu fosse escolher professores ou alunos, seria soma. Mas eu vou fazer um grupo com professores e alunos. Então, vou multiplicar. Aí, você pode fazer cada combinação separadamente, que vai dar 3 fatorial, 2 fatorial e 1 fatorial. Vezes 6 fatorial, 4 fatorial e 2 fatorial. Simplifica cada uma dessas combinações, né, igual nós vimos. A primeira vai dar 3 e a segunda vai dar 15. Então, eu vou ter aqui 45 maneiras de escolher esses professores e alunos. Bom, nessa questão, gente, nós temos 2 retas paralelas, uma reta com 6 pontos destacados e outra reta com 4 pontos. E eu quero fazer triângulos com vértices nesses pontos. O que pode acontecer aqui na hora de eu escolher esses pontinhos? Se eu escolher 3 pontos que estão numa mesma reta, não vai formar um triângulo. Então, eu preciso pegar 2 pontos de uma reta e 1 ponto da outra, né? Uma maneira de resolver é essa, a gente colocando essa restrição. Na hora de escolher esses pontos, a ordem da escolha não vai ser importante, né? O triângulo ABC é o mesmo triângulo que BCA. Então, a ordem não importa, nós vamos escolher por combinação. Então, primeiro eu vou pegar 2 pontos da reta R e 1 da reta S. Tá vendo? 2 de R e 1 de S. Esses 2 da reta R vai ser 6, escolhe 2, vezes 1 ponto da reta S é 4, escolhe 1. Sempre que eu tiver uma combinação que aqui embaixo é 1, vai dar o próprio número aqui em cima, né? Porque se de 4 pontos eu quero escolher 1, vão ser 4 maneiras de escolher. Aí, resolve as combinações, né? Essa aqui, 6 escolhe 2, vai dar 15. E essa aqui vai dar 4. Então, a gente chegou aqui em 60 triângulos, pegando 2 pontos dessa reta e 1 dessa. Agora, eu vou fazer o contrário. Vou pegar 1 de R e 2 de S. 1 de R e 2 de S. Vai ser o mesmo raciocínio, né? 1 ponto da reta R, 6 escolhe 1, que vai dar 6 mesmo, nem precisa fazer a combinação. E 4 escolhe 2.
Então, aqui vai dar 6 e aqui 6 também. Então, vão ser 36 triângulos. Aí, eu posso somar esses dois, né? Porque é dessa maneira ou dessa. Quando é ou, a gente soma. Então, vão ser 60 mais 36, que vai dar 96 triângulos. Nessa questão eu preciso fazer sequências, né, de símbolos, eu só posso usar o 0 e o 1, e eu preciso de sequências com 5 símbolos ou menos. Então pode ser com 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Cada uma dessas opções vai fazer o princípio da contagem, vamos fazer o PFC. Como eu só posso usar 0 ou 1, eu vou ter duas opções aqui. Aqui eu vou ter 2 vezes 2, que dá 4. Aqui eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2, 8. Aqui também a mesma coisa, 16. E aqui também a mesma coisa, sempre 0, 1, 0, 1, 0, 1, né? As duas opções. E depois eu somo todos, né? Porque pode ser de um ou de outro ou de outro. Aí eu vou somar 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32. E vou chegar num total aqui de 62 sequências possíveis, né? Feita com o 0 ou 1 de 1 a 5 dígitos. Bom, nessa questão aqui, eu preciso formar comissões, né? E eu tenho alguns critérios aqui. Na primeira pergunta, eu quero fazer comissões com 4 pessoas, tem que ser exatamente 3 homens. O que eu tenho disponíveis aqui? Eu tenho disponíveis 5 homens e 6 mulheres. Então, na letra A, desses 5 homens, eu vou escolher 3. Então, a combinação de 5 escolhe 3. E as mulheres, então, eu vou escolher só uma, porque eu quero formar uma comissão com 4 pessoas, né? E aqui vai ficar 5 escolhe 3, resolve a combinação, né? Aquela fórmula, que é 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. E esse 6 escolhe 1, vai dar 6 mesmo, certo? Simplificando aqui os fatoriais, vai dar 10 vezes 6, 60. Então, a letra A são 60 comissões diferentes, correto? A letra B, eu já quero organizar de outro jeito, eu quero pelo menos 3 homens. Nesse caso, quando eu falo pelo menos 3, podem ser 3 ou 4. Se forem 3 homens, vai ser esse caso que nós fizemos na letra A, né? E se forem 4 homens, aí eu vou calcular a combinação de 5, 4 a 4, que vai dar 5. Certo? Esse aqui é os casos com 4 homens e eu vou somar com os casos que são 3 homens. Então, é 60 mais 5, que vai dar 65 opções aqui na letra B. Na letra C, eu estou perguntando com no máximo um homem. Quando fala no máximo um homem, quer dizer que pode ser um ou nenhum. Se for um homem, então terá que ser 5 escolhe 1 e 3 mulheres, né? 6 escolhe 3. Ou então, né, nesse caso é um homem e 3 mulheres, ou então nenhum homem, ou seja, comissão formada só com mulheres, que é 6 escolhe 4. Aí eu faço essas duas continhas aqui e somo depois. Essa primeira aqui vai dar 5, essa combinação, né, jogando aqui na fórmula. Aliás, essa aqui nem precisa jogar na fórmula, né, que é 1. Essa 6 escolhe 3, substituindo desse jeito aqui, vai dar 20. E essa 6 escolhe 4 também, faz o mesmo tipo de conta, vai dar 15. Então, vai dar 115 comissões que eu posso fazer dessa maneira.